Flamengo e Fluminense se enfrentam pela quarta vez na temporada 2023 e a gente vai trazer todo o panorama para esse jogo e também vamos falar sobre a surpresa que o técnico Fernando Diniz pode ou não incluir na escalação tricolor para logo mais. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência, muito obrigado mais uma vez pela sua amizade, este é o canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias e você já me conhece, já sabe que eu gosto de valorizar as pessoas que estão sempre presentes aqui no nosso canal e que deixam o nome da cidade de onde nos acompanham. Abraço então para o Ricardo Reis em Petrópolis, para o Edivar de Lima em João Pessoa, o Beto da Candanga. Será que é Candangolândia, no Distrito Federal? Fiquei na dúvida. Abraço para o Odomir Ferreira, em Imperatriz, no Maranhão, o Lanterna Literária, em Salvador, e o William Rocha, em Nova Friburgo. Um grande abraço a todos vocês. Se você não é inscrito ainda, vai lá e faça a sua inscrição. Ajude o nosso canal. Um grande abraço a todos. Simbora então para o vídeo, pessoal. Olha só, Flamengo e Fluminense, então, se enfrentam logo mais pela Copa do Brasil. Jogo às 9 horas da noite. Todos os ingressos vendidos. Mando de campo do Fluminense, teremos maioria tricolor nas arquibancadas. Esse número de 57 mil ingressos vendidos não incluem as gratuidades, camarotes e também cortesias. Então teremos um público acima dos 60 mil torcedores no Maracanã, logo mais 9 horas da noite, jogo com transmissão do Sport TV. É o único jogo, aliás, esse Fla-Flu, é o único jogo desta terça-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os outros jogos serão na quarta e na quinta-feira. Fla-Flu é o único jogo desta terça-feira. Atenções totais para esse grande clássico do futebol brasileiro. É a quarta vez na temporada que Flamengo e Fluminense se enfrentam. Nas outras vezes, o Flamengo venceu uma e o Fluminense venceu duas, as duas valendo taça. O Fluminense levantou o troféu nas duas oportunidades, 2-1 na final da Taça Guanabara, que não foi uma final, né? Era a última rodada, o Fluminense precisava vencer para ser campeão, venceu com gol já no finalzinho ali, do ufa-ufa ali, o gol do Gabriel Pirani. O Fluminense virou o jogo para cima do Flamengo e depois na decisão do estadual, o Fluminense precisava vencer por 3 gols de diferença para ser campeão direto. Fez os 3 gols de diferença, 4-1, aquela vitória espetacular que vai ficar marcada na memória de todo mundo por toda uma eternidade na história dos Fla-Flus, né? Assim como o Fla-Flu de 95 vai ficar marcado na eternidade dos Fla-Flus, esse também, da final desse ano, vai ficar também para a eternidade dos Fla-Flus. Como diria Nelson Rodrigues, né? Daqui a 100 anos, a cidade dirá, mordida de nostalgia, aquele Fla-Flu. Nelson Rodrigues, meu amigo. Nelson Rodrigues, ele estava muito à frente do seu tempo. As frases do Nelson Rodrigues, a maioria delas se aplica até hoje perfeitamente. Bom, apita então esse Flamengo e Fluminense. Anderson Daronco. Vai ser o segundo jogo que ele vai apitar do Fluminense em 2023. O único jogo que ele apitou, vitória do Fluminense por 3-0 sobre o Paysandu, mas a torcida tricolor até hoje não esqueceu o pênalti não marcado em cima do Lima. O Daronco foi chamado na cabine do VAR e ainda assim brigou com a imagem e não marcou o pênalti para o Fluminense. A torcida tricolor na bronca com o Anderson Daronco, é ele que vai apitar logo mais Flamengo e Fluminense. Vamos ver como é que vai ser a arbitragem, espero que seja uma boa arbitragem do Anderson Daronco. Bom, nos últimos 14 Fla-Flus, a vantagem tricolor é gigantesca. Foram 9 vitórias do Fluminense, 3 vitórias do Flamengo e 2 empates. E amigos, estamos falando 9 vitórias do Fluminense nos últimos 14 jogos e com apenas 3 derrotas, ou seja, em 11 vezes o Fluminense não foi superado pelo Flamengo. Vocês vejam bem, nós estamos falando do Flamengo mais vitorioso de todos os tempos da história do Flamengo. E o Flamengo não conseguiu, né, nessas últimas 14 partidas, ser superior ao Fluminense. Venceu apenas em 3 oportunidades. Uma delas esse ano, como eu acabei de contar. Então, um favoritismo, nesse lado, um favoritismo do Fluminense. Mas quando a bola rola, gente, estatística fica para trás. Estatística não entra em campo. Então, é um jogo muito igual. Os dois times têm desfalques importantes, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante a gente frisar o seguinte, que apesar desse retrospecto positivo do Fluminense sobre o Flamengo, na hora que a bola rola, nada disso vale.
O que vale é quem entra com mais disposição, com mais intensidade, com mais concentração, com mais vontade de vencer, com mais organização. Isso que conta. Na hora que a bola rola, é isso que conta. Então, é um jogo equilibrado, qualquer coisa pode acontecer. O Fluminense vai ter maioria na arquibancada, né? E a gente espera que isso seja um fator importante para que o Fluminense entre com bastante intensidade, coisa que a gente não viu nos 2 últimos jogos, contra o Cuiabá e contra o Cruzeiro. O Fluminense não fez uma má partida diante do Cuiabá, nem diante do Cruzeiro, mas faltou alguma coisa, né? O jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, apesar do Fluminense não ter assim, sofrido muito nas mãos do Cruzeiro, o Fábio acho que fez uma ou 2 defesas, né, naquele jogo. Vocês vejam que o Cruzeiro chutou mais de 20 vezes ao gol do Fluminense, a maioria para fora. Mas o Cruzeiro teve mais de 20 finalizações. O Fluminense chutou apenas 10 vezes. Contra o Cuiabá, o Fluminense também chutou menos vezes ao gol do que o Cuiabá. Então isso mostra que houve uma queda de rendimento nos 2 últimos jogos. E isso o Fluminense precisa corrigir. Será que tem alguma coisa a ver com os desfalques? O Keno já não vem jogando alguns jogos. Agora o Alexander também não enfrentou o Cuiabá, não enfrenta hoje também o Flamengo. Então alguma coisa está acontecendo, né? Então hoje é o jogo para a gente recuperar esse jogo envolvente que o Fluminense vinha apresentando até então. O Fluminense, mais uma vez, não vai ter o Keno, não vai ter o Alexander. São 2 jogadores que ainda a gente não tem previsão de quando eles vão retornar ao time. No lugar do Alexander, o Lima vai ser mantido como segundo volante. E o André retorna ao time depois de cumprir suspensão. O Thiago Santos não vai para o jogo, não vai nem ser relacionado, ele não pode jogar a Copa do Brasil, assim como o Lelê, né? Muita gente pedindo o Lelê no time. Lelê não pode jogar a Copa do Brasil, gente. Já jogou pelo Volta Redonda. Lelê não vai jogar a Copa do Brasil pelo Fluminense esse ano. E aí fica uma dúvida, né? Tudo indicava que seria o John Kennedy. Mas o GE. Globo trouxe a informação de que o Gabriel Pirani teria sido testado no lugar do John Kennedy. E o Dedé da Rádio Web Fluminense trouxe outra informação de que o Isaac tinha treinado por mais tempo e de que o Isaac poderia ser o escolhido. O Pirani, nas vezes que entrou, não foi bem. Fez aquele gol contra o Flamengo, naquele jogo da Taça Guanabara, é verdade, mas nas últimas vezes que entrou, não jogou bem. O Isaac não teve muitas oportunidades, mas uma imagem me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Vejam essa foto que o Fluminense divulgou em suas redes sociais do treino desta segunda-feira, com o Marcelo meio que aconselhando ali o Isaac. Eu achei essa foto muito emblemática, principalmente depois que surgiu a informação, né, do Dedé da Rádio Web Fluminense, de que o Isaac também teria treinado ali nesse lugar do Keno. Seria o Marcelo ali, né, tentando passar um pouco da sua experiência já para esse Fla-Flu? O que estariam conversando Marcelo e Isaac? Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha do que o Diniz vai fazer. O Diniz ele só vai divulgar a escalação, claro, 1 hora antes do jogo, né, mas ele já deve ter na cabeça dele quem ele vai utilizar. O fato é que qualquer uma das 2 opções vai ser uma aposta. O Pirani, né, como eu já falei, não foi bem nas vezes em que entrou, e o Isaac foi pouco testado, é garoto ainda, moleque, mas tem muita velocidade, tem muito potencial, chuta muito bem de fora da área. Então vamos ver quem vai ser o escolhido. E aí muita gente deve estar perguntando, e o John Kennedy, o que aconteceu? Bom, o John Kennedy, ele não fez um bom jogo contra o Cuiabá, mas eu acho que isso não seria suficiente para tirá-lo da partida. Não sei se vocês repararam, antes do John Kennedy ser substituído no jogo contra o Cuiabá, ele tenta uma jogada individual, arrisca o chute com a perna esquerda, a bola vai para fora, bate na rede ali pelo lado de fora, e ele sai com a mão na coxa. Ele fica ali mancando, passando a mão na coxa, como se estivesse sentindo alguma coisa. O Fluminense não divulgou nenhuma informação nesse sentido,
né, se o John Kennedy sentiu algum desconforto, se não sentiu, mas a imagem foi muito clara. Não sei, pode ser que o John Kennedy de repente tenha sentido algum desconforto e por isso o Diniz vai fazer essa opção. É isso que, gente, vou deixar bem claro aqui, tá? Não é nenhuma informação. O Fluminense não divulgou nada sobre esse assunto de John Kennedy que sentiu desconforto ou não. O Fluminense não costuma divulgar esse tipo de assunto. Raramente divulga. Eu estou dando a minha opinião pelo que eu vi, pela imagem que apareceu na televisão, tá? Então vou deixar bem claro aqui que não não estou cravando nada, não estou dando informação nenhuma. É uma opinião de acordo com a imagem que eu vi após esse chute do John Kennedy. De qualquer forma, são essas duas opções, então, Isaac e o Gabriel Pirani são os dois favoritos para ocupar a vaga do Keno. Agora, o Flamengo também tem vários problemas para o jogo, tem algumas dúvidas. O Pedro não treinou essa semana, dificilmente vai ser relacionado. O Davi Luiz não joga. E o Flamengo aí, provável escalação do Flamengo. Vou dar primeiro a provável escalação do Fluminense então, né? Com o Fábio, o Samuel Xavier que volta ao time. Tá confirmado, volta o Samuel ao time. O Nino, o Felipe Melo e o Marcelo. André, Lima, Ganso e Arias. E no ataque, o Germancano com essa dúvida entre o Pirani e o Isaac. Se for o Pirani joga mais atrás, o John Arias, né, mais avançado. Se for o Isaac vai jogar aberto ali, aliás, Isaac e o John Arias abertos nas pontas com o Germancano centralizado. O Flamengo, então, com várias dúvidas, provável escalação com o Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Vitor Hugo, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, o Matheus França ou o Everton Cebolinha e o Gabigol. E pra gente encerrar, pessoal, ontem, na segunda-feira, né, foi aniversário do Ézio, Super Ézio. Ele teria completado 57 anos se ainda estivesse entre nós. O Ézio faleceu no dia 9 de novembro de 2011, vítima de um câncer. Aos 45 anos, faleceu jovem, né, muito jovem. O Ézio que em 94, galera das antigas aí, não sei se lembra, muitos aí já devem ter ouvido falar do Fla-Flu, que o Ézio fez 3 gols, né? E o Fluminense venceu por 4-2. Mas poucos se lembram do que aconteceu na rodada anterior. O Fluminense jogou uma partida no Estádio das Laranjeiras. Se eu não estou enganado, contra o Americano, o adversário eu não vou lembrar. Mas o Fluminense jogou uma partida no Estádio das Laranjeiras, pelo Campeonato Carioca, e empatou em 1-1. E o Ézio errou um pênalti e foi vaiado pela torcida. E o Ézio saiu de campo assim, inconsolável. Chorou no vestiário, chorou durante a entrevista para a imprensa. O Ézio ficou muito triste, muito emocionado mesmo com as vaias, por ter perdido o pênalti, e ficou muito chateado. Aí, 3 dias depois, teve um Fla-Flu. O Flamengo saiu na frente, gol do Charles, atacante. O Fluminense empatou logo no comecinho do segundo tempo. Bonito gol do Luiz Antônio, pegou de chapa, assim, sabe, da entrada da área. E aí depois veio o show do Ézio. Marcou um gol no rebote do goleiro, marcou outro gol num cruzamento do Mário Tilico. Mário Tilico fez um partidaço naquele jogo. E depois o Luiz Henrique sofreu um pênalti, o Ézio bateu e fez. Ele tinha perdido o pênalti no meio de semana, foi para a cobrança, bateu e fez. E o Fluminense venceu aquele jogo por 4-2. E aí o Super Ézio, claro, saiu ovacionado. E Ézio, para sempre, eterno. Assim como o Fred é eterno, o Ézio também. O Ézio é ídolo de uma geração que sofreu muito, né? Aquele início dos anos 90 ali, o Fluminense tinha times muito modestos. E o Ézio acabou sendo campeão carioca em 95, mas ele era reserva daquele time, né? O titular era o Leonardo. O Ézio começou como titular e acabou o campeonato como no banco, né? Como reserva, e depois foi negociado com o Atlético Mineiro. Mas o Ézio eterno, é ídolo de uma geração carente, né? De grandes jogadores. Então, Ézio para sempre. Saudades, Super Ézio. Saudades. Grande abraço, meus amigos. Bom Fla-Flu a todos. Vitória Fluminense!